Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, dando continuidade à sequência de vídeos aqui sobre estudos interlaboratoriais, nós vamos falar sobre os estudos de proficiência, tá? E comparativos interlaboratoriais aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito aí no canal, tá? Peço que você se inscreva aí, tá bom? Aproveita para deixar o seu joinha se gostar do conteúdo e ativa o sininho se quiser receber uma notificação todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá, vou chavear aqui para a tela, tá? Para mostrar para vocês. Hoje nós vamos falar então, expandir um pouco aqui o conceito, né, do estudo interlaboratorial na sequência de vídeos anterior, né? Todos os cuidados, né, que nós vimos até agora aí se aplicam também, tá, a esses tipos de estudo aqui, tá bom? Porém, o objetivo deles é um pouco diferente, tá? O que a gente viu anteriormente aí, né, é um método, né, utilizando as estatísticas K e H de John Mandel para fazer comparativos do método, né, de teste, a precisão do método de teste entre laboratórios, né? Nós vamos ver aqui agora é um outro tipo de estudo, tá, com outra finalidade, que é efetivamente comparar, né, estudos de proficiência, né, ou comparativos interlaboratoriais aí, muitas vezes são utilizados como termos semelhantes, mas eles não são, tá bom? Então nós vamos dar uma olhada em tudo isso hoje, tá? E falar um pouquinho sobre as normas aí, né, 17043 e a 13528, né, que são as normas que especificam, né, as estatísticas aqui, né, de performance dos laboratórios, tá? E como calcular essas estatísticas aí, tá? Então, entre todos os tipos, né, acabei já me adiantando aqui, mas dentre todos os tipos aqui que a gente vai falar aqui no canal de estudos interlaboratoriais, nós vamos falar hoje nesse vídeo aqui, tá, de dois tipos adicionais aqui, ó, o comparativo interlaboratorial, né, que é um estudo simplesmente com o objetivo de comparar, né, dois ou mais laboratórios aí de forma colaborativa, tá, por iniciativa própria entre esses laboratórios, ou os efetivos mesmo testes de proficiência, tá, que medem desempenho ou comparação de dois ou mais laboratórios, incluindo inclusive um laboratório de referência ou um terceiro, né, que a gente chama de provedor de testes de proficiência aí, né, com o objetivo de realmente ser a baliza aí, né, norteadora na condução do estudo aí, tá bom? Então, esse tipo de estudo aqui, né, na verdade, ele é conduzido, né, efetivamente quando você quer realmente comparar, né, dois ou mais laboratórios aí, tá? Então, testes de proficiência, né, como eu falei já aí, comparações interlaboratoriais, são termos que muitas vezes são usados como sinônimos, né, na indústria de teste e medição, mas eles não são exatamente a mesma coisa, tá? São semelhantes, né, mas ligeiramente diferentes, né? A ISO, né, /IEC 17043, né, de acordo com essa norma aí, comparação interlaboratorial, ela é a organização, medição do desempenho e avaliação de medições ou testes sobre itens iguais ou semelhantes por dois ou mais laboratórios ou organismos de inspeção, de acordo com condições pré-determinadas, né? Já o teste de proficiência é um exercício formal, né, gerenciado por um órgão de coordenação que inclui um laboratório padrão ou de referência, né? Os resultados, então, são emitidos em um relatório formal que fornece claramente a pontuação, né, do erro normalizado, né, e do score Z, muito comuns aí, né, utilizados aí em estudos interlaboratoriais. Tem outras também estatísticas, né, que podem ser usadas, nós vamos ver já, tá? Além disso, né, a comparação interlaboratorial entre dois ou mais laboratórios é um exercício realizado por acordo, né, entre esses laboratórios aí participantes, e os resultados são emitidos em um relatório formal aí, tá? Então a diferença principal é que um teste de proficiência é uma comparação interlaboratorial organizada e gerenciada por um terceiro independente, né? Além disso, um teste de proficiência inclui a participação de um laboratório de referência e usa seus resultados para determinar o desempenho do participante, né? Já a comparação interlaboratorial, né, ela não é tão rigorosa assim, né? Não requer o uso de um laboratório de referência ou de um organismo de coordenação, né? Então, os laboratórios participantes estão apenas comparando o desempenho entre o grupo, né, de membros participantes de uma comparação interlaboratorial simples aí, tá bom? Mas ele é igualmente importante de fazer, eu acredito que é bem interessante, né, para os laboratórios realizarem esse tipo de diferença, né, de estudo aí. Então, se você for participar, né, de um teste de proficiência ou comparações interlaboratoriais, é benéfico saber como avaliar os resultados dos seus testes, né? Então, isso é especialmente verdadeiro se você precisar realizar uma comparação, né, interlaboratorial sem a ajuda de um provedor, né, de teste de proficiência, né?
Se você não tiver um terceiro aí conduzindo, né? É importante checar, tá, pessoal? Vou recomendar aqui para vocês. Dar uma checada no site do Inmetro, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá bom? Em que eles têm todo o material de referência aí, né? E existem outros grupos também, né? Provedores de teste de proficiência aí no Brasil. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Resultados dos testes de proficiência são comumente avaliados usando os métodos descritos na ISO 17043, né? E da ISO 13528, tá? Também, onde ele descreve como calcular as estatísticas aí, tá bom? Os métodos, né, recomendados por essa norma aí, a 17043, né? São a diferença D, né, que a gente chama, a diferença percentual, né, D percentual aqui, o score, o valor Z, né, já muito comum aí na estatística, né, que é a variável normalizada, né. O valor Z é sempre uma variável com valor com média zero e desvio padrão igual a 1, tá, que a gente chama de variável normalizada aí, né. Tem o valor zeta, que nós vamos ver que está relacionado com o emprego aí de incertezas padronizadas, né, e o erro normalizado, que é o EN aqui, né, que é o emprego de incertezas expandidas aí, tá bom? Então vamos lá, né, vamos falar aqui sobre a diferença D, né, a primeira das estatísticas aí de desempenho de um laboratório, vamos chamar assim, né? Então a diferença D nada mais é do que a diferença, né, absoluta aí entre o valor atribuído ao mensurando, né, e o valor obtido pelo laboratório participante, tá? Então é calculado a partir dessa diferença aqui, né? O valor que foi observado menos, aliás, observado aqui pelo laboratório participante, né? X minúsculo aqui, menos o X maiúsculo, que é o valor atribuído ao mensurando, né? Ou muitas vezes a própria média geral do estudo aí é utilizada, né? Se você não tem uma declaração de incerteza, um valor que foi atribuído, né, ao material que está sendo medido, você pode tirar a média de todos os laboratórios e utilizar a média geral do estudo aqui também, tá? É muito comum aparecer isso aí em diferentes estudos interlaboratoriais, tá bom? Tem a diferença percentual, né, que nada mais é do que transformar essa diferença aqui, né, em um percentual relativo ao valor atribuído, né? Então, nada mais é do que a diferença, né, do valor obtido pelo laboratório participante, menos o valor geral atribuído aí, né, para o mensurando, dividido, né, essa diferença é dividido pelo valor atribuído aqui, né, que multiplica 100 aqui, transforma em percentual a diferença aí, tá bom, pessoal? É a regra a famosa regra da alavanca aí, tá? O valor Z, né, da estatística normalizada, né, então é a expressão dos valores obtidos, né, pelos laboratórios participantes em forma normalizada, subtraindo o valor obtido do valor médio, né, do estudo, ou o valor atribuído, né, na verdade, dividido pelo desvio padrão definido para o teste de proficiência, tá? Então esse procedimento aí é o mesmo que normalizar uma variável estatística, tá? Então esse aqui é o desvio padrão, muitas vezes ele está com esse chapeuzinho aqui porque é uma estimativa do desvio padrão populacional, né? Muitas vezes eles são definidos já de cara, né, pelo provedor do teste de proficiência aí, né, o valor do mensurando, né, o valor X maiúsculo aqui, e o desvio padrão, né, vamos chamar assim de erro normalizado, incerteza normalizada aí, também obtido nessas medições aí, tá? Então esse é utilizado como desvio padrão aqui, tá? Então, mas ele também pode ser obtido de outras maneiras, ó. A norma recomenda o seguinte, né, ó, esse aqui, o sigma aqui, né, é o desvio padrão para o teste de proficiência, tipicamente resultado de todos os participantes, conforme declarado, né, na 13528 aí, ó, na ISO 13528, ele pode ser determinado a partir do seguinte, ó, um objetivo de adequação ao objetivo pretendido do estudo de desempenho, né, determinado por um perito ou por um órgão regulamentador aí, né, um valor prescrito, por exemplo, pode ser definido, né, que o desvio padrão pode ser considerado 20% desse valor aqui, né, então pode ser dessa forma, né. Ele pode ser também uma estimativa resultante de rodadas anteriores de testes, né, ou seja, a experiência, né, dos laboratórios aí, né, e de comum acordo pode ser definido o desvio padrão aí que seja aceito por todos aí, tá bom? Então ele pode ser uma estimativa resultante de rodadas anteriores de testes, de proficiência ou expectativas baseadas na experiência, né, através da percepção aí, né? Pode ser também uma estimativa resultante de um modelo estatístico, né, um modelo geral aí, tá? Pode ser os resultados de um ensaio de precisão, né? Então,
você pode utilizar aí, né, outros resultados de ensaio, né, realizados nesse material aqui que tem esse valor atribuído, né, e utilizar esse desvio padrão para utilizar aqui, né. Ou, né, a última opção aqui, os resultados de um participante, ou seja, desvio padrão robusto, né, ou tradicional com base nos resultados dos participantes aí. O que é um desvio padrão robusto? É aquele que eliminou todas as observações aí, outliers, né, tudo mais, tá? Nós vamos dar uma olhada nisso daqui a pouquinho também, tá? Como eliminar e como checar se existem outliers aí, tá bom? O valor zeta, né? Além do valor z tem também o valor zeta aqui, né? Que é a letra grega zeta aqui, que são calculados, né, de uma maneira um pouco diferente. Se você voltar aqui para o valor z, ó, aqui eu tenho uma estimativa do desvio padrão, né? Estou dividindo pelo desvio padrão aqui, tá? Aqui eu estou dividindo pela raiz da soma, né, do quadrado das incertezas padrão, né? A gente vai fazer um outro vídeo, né? Vou fazer um outro vídeo aqui no canal só para falar sobre incerteza de medição, né? Mas eles são calculados, né, de forma que o resultado, né, do score zeta aqui, tá? Ele pode ser interpretado da mesma forma que o score z, tá, pessoal? Então, o que é? A diferença, né, ó, entre o valor obtido pelo laboratório menos o valor, né, atribuído, né, ou o valor da média geral do estudo aí, dividido pela raiz, né, do quadrado da incerteza do laboratório participante, né, ou a incerteza padrão, tá? Sempre que você vê a letra minúscula U aqui, é a incerteza padrão, né? Que é 68% aí dos dados vão estar, né, nesse range aqui da incerteza padrão. É como se fosse um desvio padrão também, né? Na verdade é o erro padrão da média, vamos chamar assim, né, de alguma forma, né? Só que ela é combinada, tá? Então você vai precisar ter, né, uma declaração, né, ou um balanço de incertezas do laboratório para poder utilizar essa incerteza aqui, tá? Que ela soma aqui também com a incerteza padrão deste valor atribuído aqui, ó, tá? Então tem duas incertezas em jogo aqui, né? É a incerteza da medição do laboratório aqui, né, desse valor obtido, e da incerteza do mensurando aqui, tá? Ele pode ser conhecido ou pode ser determinado, tá bom? Nos dois casos aí você vai ter que tirar a raiz aqui, porque eu estou somando duas variâncias aqui, né? Não posso somar desvio padrão, vamos voltar a ter um slide específico só sobre isso. Mas a interpretação desse score aqui, ele vai ser muito semelhante ao score Z, né, que a gente tem aqui, acabamos de falar. E também, por último aqui, né, uma das estatísticas aqui de performance, né, dos laboratórios é o erro normalizado, que a gente chama, né? São calculados da mesma forma que a estatística zeta, que a diferença está aqui no denominador, tá? Então é a diferença, x, é o x observado aqui, né, o valor observado pelo resultado do laboratório participante, menos o resultado, né, atribuído ou mensurando lá, ou o material que está sendo testado, né, dividido pela raiz aqui, ó, tá, da incerteza. Quando você vê o U maiúsculo assim, a incerteza, né, U, né, é porque é uncertainty, tá, do inglês, tá? Então é a incerteza expandida, tá? O que é incerteza expandida? Quando você calcula a incerteza padrão, né, combinada, você na verdade está determinando uma incerteza que cobre 68%, né? A incerteza expandida geralmente ela é multiplicada pelo fator de abrangência aí, né, que a gente chama de fator K, tipicamente igual a 2, tá? Então, é porque a distribuição T de student, né, quando ela é igual a 2 aqui, ela é praticamente uma normal também, tá bom? Ela tende a uma normal. Vamos falar sobre isso aí no próximo vídeo, tá bom? Então, a incerteza expandida do laboratório participante, né, do valor do laboratório participante lá, mais a incerteza expandida, né, do valor atribuído aqui ou do laboratório de referência, né, sendo utilizado aí no estudo, tá bom? Esse valor aí ele pode ser declarado, né, os laboratórios podem declarar a incerteza, né, ou você vai precisar determinar, né, a determinação de incerteza aí, né, a condução de um estudo de incertezas aí é bastante extenso, bastante difícil. Tipicamente, laboratórios mais sérios já possuem, né, essa declaração de incerteza pronta aí para o instrumento que vai ser utilizado, né, para o método de teste que vai ser aplicado. Então, mas é uma das maneiras, um dos indicadores aí de estudos interlaboratoriais também, tá, pessoal? Uma nota aqui, né, eu estava dizendo, ó, que desvios padrão não podem ser somados, né? As incertezas, né, principalmente na estatística zeta, né, e no erro normalizado, né, elas utilizam lá nas contas, né, a incerteza, está mostrando aqui, né?
Então, geralmente essas incertezas, né, elas são a combinação, né, de desvios padrão, né, determinados pelo tipo A, né, e estimativas aí, né, a partir de catálogos, né, informações obtidas aí que são chamadas estimativas de incerteza do tipo B, né. Então, o denominador das equações, né, são a soma da variação aqui, né. Então, o que acontece? O desvio padrão nada mais é, né, a variância, né, de uma variável aqui qualquer, ela é o quadrado, né, o desvio padrão ao quadrado, tá? Ou seja, o desvio padrão é a raiz da variância, tá? Para mim somar, né, desvios padrão representando variação aqui, eu não posso simplesmente somar algebricamente como está fazendo aqui, né? Está chamando isso aqui de errado, né? O que eu preciso fazer? Elevar todos os desvios padrão ao quadrado, somá-los e depois extrair a raiz. E aí eu tenho um desvio padrão que representa, é como se fosse combinar todos esses desvios padrão aqui, né? A mesma forma com incerteza, tá? Incerteza nada mais é do que desvio padrão também, tá? Variância também. Então, você precisa elevar ao quadrado aqui para fazer a soma para depois tirar a raiz. Você não pode simplesmente sair somando aqui, vai dar um erro bem feio aí, tá bom? Não é comum fazer isso, tá? Mas é isso aí, tá, pessoal? Tem que tomar esse cuidado aí. Isso aqui chama também soma em quadratura, tá? Em alguns livros aí de metrologia, principalmente, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo aqui agora, né, nesse vídeo aqui, tá, de como fazer o cálculo de resultados, por exemplo, para comparação de 3 laboratórios, tá, em que foi medido, né, se você anotar aqui, tá, nos vídeos anteriores aí nós temos essas mesmas medições, tá? Então, para você realizar, né, esses cálculos aqui, tá, eu vou mostrar para você aqui como fazer isso aqui no Excel. Nota que para cada laboratório aqui, né, eu vou utilizar um exemplo aqui de declaração de incerteza, tá? Considerando que esses laboratórios já fizeram aqui, né, a declaração de incerteza padrão e a incerteza expandida aqui, tá? E como fazer essas contas aí, eu vou mostrar as fórmulas para vocês, tá? Considerando aqui que o valor atribuído é esse aqui, simplesmente a média de todos esses, a média dessas médias aqui, tá? Vou considerar como valor atribuído. O desvio padrão das médias aqui, como a gente já fez aí, né, na declaração de precisão de um método de teste. A incerteza padrão combinada, né, acabei combinando a incerteza declarada aqui, de todos eles, tá? Então, no vídeo seguinte, se você tiver curiosidade do que é incerteza, tá, você pode dar uma checada. Vou fazer um vídeo só sobre isso aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar essa tabela aqui, né, com esses cálculos aqui, também estão disponíveis aí para você baixar na descrição do vídeo, tá? Então vou chavear aqui para a tela, né? Só lembrando, ó, tá, que valores de referência aqui para Z, né, e para setas são importantes, né? Para o score Z, ó, se o Z for menor ou igual a 2 de um laboratório, é considerado satisfatório, né? Quando o Z está entre 2 e 3, é uma performance questionável, tá? Precisa ser investigada. É o que a gente chama de um sinal de alerta aí, tá? E quando o score Z é maior do que 3, né, a performance ficou, né, declarada como insatisfatória, né? E aí o que acontece? Você precisa tomar uma ação, tá? Precisa ser tomada uma ação aí com relação ao laboratório que teve essa performance aí com o Z-score maior do que 3. Para a estatística zeta é o mesmo racional, tá? É o mesmo racional. E para o erro normalizado, tá? Ele tem que ser menor do que 1, tá? Então o erro normalizado ele tem que ser menor do que 1 para ter uma performance satisfatória. Maior do que 1 é questionável, insatisfatório e precisa tomar uma ação, tá bom, pessoal? Então esse é o racional aí por trás dessas medidas de performance aí, né? E vou mostrar, ó, a gente pode gerar os gráficos assim, né, tipicamente, tá? Em estudos interlaboratoriais, né? Você começa do menor e vai apresentando o maior. Aqui, por coincidência, ficou o laboratório A, B e C na mesma sequência aqui do menor para o maior, né? Mas tipicamente o que você faz é mostrar as barras aqui com os valores, né, de cada score, de cada uma das medidas, ó, de forma crescente, tá? Do menor para o maior aqui, nesse sentido aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou chavear aqui para o Excel agora, que eu quero mostrar como é que foram feitas essas contas aí, tá? Então, tenho aqui, né, no Excel, ó, tá? Muito simples de fazer, na verdade. Você tem o laboratório A, né, que fez 3 leituras aqui no material, né? Esse laboratório tem uma incerteza padrão combinada, né? O Uzinho dele lá é de 0,40, tá? E a incerteza expandida, né, de 0,81. Nota que simplesmente multiplicou por 2 aqui, tá?
para fins de simplificar aqui o cálculo, tá? O valor obtido, né, por esse laboratório aqui, então, né, uma média, né, desses valores aqui, posso dizer que foi 41.283, tá? Ele realizou 3 leituras, né? Então, vou somar a média das 3, ó, e o valor obtido foi esse aqui, né? O desvio padrão, tá? Dessas 3 leituras aí também tá aqui, tá bom? E aí eu tenho aqui agora, né, a primeira estatística aqui, né, de desempenho, né, de performance aí do laboratório, que é a diferença D, né? O que é a diferença D? Como é que eu calculo a diferença D? Então eu vou utilizar como valor atribuído, né, para esse mensurando aqui, ó, a média, né, dessas médias aqui, ó, tá? Então a média é 41.391, né? Fiz a média de desvio padrão para cada um dos laboratórios aqui, ó, tá? Então média de desvio padrão é muito simples de calcular aqui, né? E todo mundo conhece muito bem aí, né? O comando aqui é a média, tá? E para desvio padrão é desvio padrão amostral, tá? Você tem uma amostra, né? Você não tá, aqui é o desvio padrão populacional aí, tá bom? Então você faz isso para os 3 laboratórios, né? Laboratório A, B e C, tá? E aí você encontra aqui a média e desvio padrão de cada um deles, né? Tirando a média das médias aqui, tá? Eu vou dizer que o valor atribuído a esse material aí, ó, foi 41.321, tá? 391, desculpe. Então, esse aqui eu posso considerar que é o valor, vamos chamar assim, o valor real da peça, é onde eu estimo que o valor real esteja, né? E esse aqui é o desvio padrão, né? Que também posso chamar de incerteza do tipo A em relação a esse material que foi medido aqui pelos 3 laboratórios, ó, tá? Então, é o desvio padrão aí, né? A diferença D nada mais é do que esse valor aqui, obtido pelo laboratório A, menos o valor atribuído aqui, ó, tá? Então, vou apertar F2 aqui, você vai ver aqui na barra de fórmulas, ó, tá? Que é esse valor aqui, F4 menos F14 aqui, ó, tá? Então, essa é a diferença D, faço isso para todos os laboratórios, né? A diferença percentual, que é este menos este, dividido por este, multiplicado por 100, né? Basta multiplicar por 100 aí, ó, vou mostrar aqui na fórmula para vocês, ó, né? Se você não quiser multiplicar por 100, basta expressar esse número aqui em percentual, tá? Então nota que é a célula F4 aqui, né? Menos F14, tá? Dividido por F14 também, ó, dividido por esse aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? E aqui idem, tá? Então o que acontece? Tá expresso o percentual aqui porque eu utilizei esse comando aqui, ó, tá? Você clica aqui, se você remover, né, olha, vai ficar um decimal aqui muito pequeno. Então você clica aqui em percentual, né? Aumenta as casas, obviamente, ó. E aí vai mostrar aí um valor percentual, né, referente a essa diferença, qual percentual, né, diferença em percentual aí, tá? Finalmente usei score, né? Então aqui eu tenho o desvio padrão geral do estudo, ó, obtido das médias ali, né? Então nota que aqui é o desvio padrão, né, das médias obtidas de cada um, né, dos laboratórios, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, né, o Z-score, né, que é este valor aqui, né, obtido aqui, menos este aqui, dividido pelo desvio padrão, que é o 0,09 aqui, ó, tá? Então vou mostrar ali para vocês, ó. Então tenho esse número aqui, né, o F4 aqui, né, subtraído de F14, né, dividido pelo desvio padrão, ó, F17 lá, tá? Esse valor é um valor absoluto, né? Ele vai variar mais ou menos aí em torno de 0 de menos 3 a 3, né? E sempre lembrando, né, que ele tem que ser menor do que 2, né? Menor do que 3 ainda é questionável, maior do que 3 ele é inaceitável, né? Aqui tá, nota que ele aqui está negativo, né? Porque esse valor aqui está menor do que a média, né? Quando o valor, né, 41,4 aqui, por exemplo, está maior do que essa média aqui, ó. Então esse valor passa a ser positivo, ó, tá? Então é assim que você olha aqui para o score Z, tá? Então nada mais é do que subtrair, né, o valor obtido pela média geral do estudo, né? Ou isso aqui também pode ser um valor atribuído antes, né, de iniciar o interlaboratorial. Tá? E aí você obtém aqui o Z-score, tá? Para todos os laboratórios, ó, tá? Todos eles teriam que estar menor do que 2, né? O valor absoluto aqui tem que ser menor do que 2. Quando eu digo valor absoluto, é o valor sem sinal, tá? Então, tenho aqui também a estatística seta, né? Só que aí, aqui complica um pouquinho, porque eu tenho que dividir pela raiz das incertezas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, o comando que você vai fazer, tá? Então, você subtrai o valor obtido, né? Tá lá em F4, né? Menos
o valor atribuído, né, geral para o mensurando aí, ó, tá? Que é o 41.391, né? Valor de referência dividido pela raiz, tá vendo, ó? Do valor da célula D4, né, ao quadrado, ou seja, incerteza padrão combinada deste laboratório aqui ao quadrado, né, que soma, né, a coluna, né, F20 aqui ao quadrado, que é a incerteza padrão, né, geral aqui, né, deste mensurando aqui, tá? Então, somando essas incertezas aí, você vai encontrar o score seta aí, né, que é 0,12 negativo aqui, né? E o erro normalizado, né, ó, nota que é a raiz, né, da soma dos quadrados aqui, tá? Mesma coisa, tá? Só que aqui, ao invés de levar os números ao quadrado, né, eu usei um comando aqui que soma o quadrado de duas células ou mais aqui, ó, tá? Então, a raiz da soma dos quadrados, né, de E4, tá? Que é esta célula aqui, ó, a incerteza expandida, declarada para cada um dos laboratórios, né? E F23, que é a incerteza expandida, né, do elemento aqui que foi atribuído aqui, né? Então, é isso aí, né? Calculando, né, fazendo o cálculo dessas estatísticas de desempenho, né, você pode escolher qual delas vai utilizar aí, né? Tipicamente, né, vou até sombrear aqui, tipicamente, né, se escolhe o Z-score, tá? Pela facilidade de uso, pela simplicidade de interpretação aí, tá? Scores, né, acima de 3, tá bom? Por que acima de 3 é considerado inaceitável, tá? Scores acima de 3, existe a probabilidade estatística de apenas 0,27%, né, dos valores estarem acima ou abaixo, né, de 3 desvios padrão da média, tá bom? Então, é muito improvável obter um laboratório que tenha um valor tão distante da média assim, né? E Z menor do que 2, né, também, que é um threshold muito comum aí, quer dizer que 95,45% dos valores vão estar, né, entre menos 2 e 2 aqui, né, entre um Z-score de menos 2 e 2, tá bom? Então, menor do que 1 é excelente, tá? E é isso aí, tá, pessoal? A conta é muito simples e aí o que você vai fazer é apresentar os resultados, né, de cada um dos laboratórios de forma horizontal. Nota que todos eles, de alguma maneira, né, expressam o mesmo comportamento, só que em escalas diferentes aí, né? Nota que a diferença percentual, o score Z, né, score seta e o erro normalizado, tá? Para todos eles, ó, o laboratório A ficou bem aqui embaixo, ou seja, ele se desviou dos demais, né, para menos, o B e o C para mais, ó, tá? Então, se você olhar os valores aqui, ó, esse aqui é o único que é menor, né, do que o valor atribuído aqui para o material. Todos os outros, ó, ficaram acima. Então, obviamente, o Z-score dele em valor absoluto vai ser negativo também, ó, tá? Mas é de todos o mais distante, né? Nota que os outros dois ficaram muito próximos entre si aqui, ó, 41, 44 e 41, 45, né? Contra 41, 28 aqui, né? Então, é de se esperar que esse laboratório esteja um pouco mais distante dos demais, ó. Nota aqui que a barrinha ficou um pouco para baixo aqui, né? Então, esse aqui é a diferença, né, absoluta da média em relação ao valor atribuído mensurando, a diferença percentual, né, que a gente acabou de ver aí, o score Z, ó, tá? Olhando aqui para esses três, né, o score Z tem que ser menor do que 2, ele é considerado satisfatório, né? Se estiver entre 2 e 3, ele é considerado, né, um alerta, né? E maior do que 3 aqui teria que tomar uma ação. Nesse caso aqui, todos os três estão satisfatórios, ó. Então estaria legal aí, considerado bacana aí o estudo interlaboratorial, né? E os três laboratórios estariam com uma performance aí adequada, né? Desempenho adequado, tá? A estatística zeta, ó, também, né? A estatística zeta tem a mesma classificação aqui que o Z, né? E o erro normalizado, né, tem que ser menor do que 1, ó. Nesse caso aqui, o valor absoluto dele é menor do que 1. Nota que todos os três, né, estão ok, tá bom? Então, esse aqui está errando para menos da média e os dois para mais aqui, né? Isso é muito bom, tá? Então, estariam os três aprovados aí, tá bom? De acordo com os dados, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom? No próximo vídeo nós vamos dar uma olhada em como encontrar outliers, tá? Até podemos fazer aqui nesse vídeo mesmo, tá? Uma coisa importante, um passo importante que eu acabei não fazendo aqui no início do estudo é checar, né, se nesses valores aqui
existem outliers, tá? Então eu vou copiar, né, esses valores aqui e vou mostrar como fazer esses valores aqui no Minitab para vocês aqui, né? Um teste de outlier. Isso aqui é muito simples de fazer também no Minitab, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então eu vou colar aqui todos os valores que foram lidos. Ops. Vou chamar aqui de A. São as 3 de A, as 3 de B e as 3 de C. Quero saber se para esse material alguma dessas observações aqui é um outlier, tá? Então para fazer isso você vem aqui, ó, tá? Menu Stat, tá? Estatísticas básicas e um teste de outlier aqui, tá? Ele vai utilizar um método de Grubbs aqui, tá? Ou de Dixon, como queira, tá bom? Nós podemos falar mais sobre isso aí depois. Então vou escolher a estatística que eu quero fazer um outlier aqui, né? Por variáveis, ó, quero utilizar aqui os laboratórios, né? Então vou colocar aqui C1, tá? E vou dar um OK, ó, simplesmente isso, tá? Ele vai mostrar aqui se algum desses valores aí pode ser considerado um outlier para aquele laboratório, né? Como p-valor aqui, né? Ele mostrou aqui que no laboratório B, né, tem um dos valores aqui que pode ser considerado um outlier, ó, 42, né? Quando você olha para os valores aqui, né, realmente ele está um pouquinho discrepante aqui, né? Quando eu olho para o contexto geral, vamos olhar agora todos eles de uma forma geral, né? Então olha aqui, ó, esse gráfico aqui nada mais é do que está mostrando os pontos, ele assinala em vermelho aquele que pode ser considerado, né, um valor de outlier aí, né? Aqui tem a probabilidade de significância, ó, isso aqui é a estatística de Grubbs, tá? Nós podemos ver isso em um outro vídeo. Então nota aqui para o B, né, o p-valor aqui deu menor do que 0,05, significa que aqui tem um outlier, tá? Então, porém, né, preciso olhar isso num contexto mais amplo aqui. Vou olhar sem considerar laboratórios agora, tá? Vou olhar agora se eu estivesse medindo como se fosse a mesma coisa, medindo todos eles aqui, tá? Nota que sumiu, né? Ó, sumiu aqui a questão de outlier, o valor de P está acima de 0,05, então não tem outliers aí, né? De alguma maneira, né, fico seguro de dizer que não é, né? Não é. Isso aqui é um alerta falso aqui, por conta da dimensão dos valores aqui, ó, tá? Então, vamos considerar que esse 4266 aqui é um valor, né, a ser investigado. Você pode até investigar o que aconteceu lá, né? Mas, aliás, desculpe, esse valor aqui para B, né? Vou colocar aqui, destacar em vermelho, né? Pode ser considerado talvez um outlier aqui, né? O que você pode fazer, né, no caso de considerar aqui um outlier, tá? Você pode voltar aqui no Excel, ó. Estou considerando que esse cara aqui é um outlier, vou ter que remover ele das contas, tá? Aqui o bom é isso, ó, você apagou, ele já refaz todas as contas para você, né? Nota que agora inverteu um pouquinho a coisa, ó, tá? Eu teria que recolocar aqui, né? Reclassificar os laboratórios aqui para que esse gráfico aqui ficasse correto, ó. Mas nota que mesmo assim todos eles estariam ainda aceitáveis aqui, tá? Todos eles ainda teriam valores aceitáveis. Então, permanecer ou não o outlier aí não vai mudar muito o resultado do estudo, tá? Nesse caso aqui vou decidir manter, né? Vou imaginar que tudo vai ser mantido. E por esse vídeo aqui é tudo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá bom? Um forte abraço e acompanhe aí o próximo vídeo, vamos falar, tá? Sobre incerteza, tá? Certeza de medição aí, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.